Sejam muito bem-vindos. Hoje mergulharemos em um universo de sabedoria ancestral, explorando as lições dos filósofos estoicos sobre o manejo da raiva. Vamos entender como a aplicação desses princípios pode não apenas transformar nossas vidas individualmente, mas também contribuir para um mundo mais sereno. Imagine viver em um estado constante de serenidade, mesmo diante dos desafios da vida. É exatamente isso que os estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, nos ensinam sobre o controle da raiva. Neste vídeo, vamos desbravar esses ensinamentos e descobrir como podemos aplicá-los em nosso cotidiano. Na busca por uma vida mais plena e serena, os filósofos estoicos nos apresentam com ferramentas poderosas para enfrentar uma emoção universal: a raiva. De acordo com essas verdades antigas, a raiva é muito mais do que uma simples ocorrência. É uma força irracional e destrutiva capaz de nos levar à infelicidade. Neste capítulo de nossa jornada, exploraremos profundamente o poder transformador da autocontenção e como ela se torna a chave para uma existência mais equilibrada. A natureza destrutiva da raiva. Os estoicos, venerando figuras como Marco Aurélio e Epicteto, não viam a raiva apenas como uma emoção efêmera, mas como uma força capaz de corroer nossa serenidade. Nesse chamado à autotransformação, confrontavam-na como uma tempestade interior, desafiando-nos a explorar as profundezas de nossas almas. Cada pulsar de irritação, um convite para construir fortalezas emocionais, e na jornada estoica, a raiva tornava-se não apenas uma batalha, mas uma sinfonia de emoções a ser harmonizada, conduzindo-nos à compreensão profunda de nossa própria natureza. A natureza destrutiva da raiva, para os estoicos, era como uma tempestade voraz que, se não domada, poderia devastar os pilares de nossa paz interior. Eles nos instigavam a enfrentar esse furacão emocional, a decifrar os relâmpagos de nossas próprias inquietações. Não meramente um turbilhão passageiro, mas um desafio épico que exigia nossa coragem para adentrar o âmago de nossas almas. Ao olhar para dentro, confrontávamos a fúria como um espelho que reflete não apenas o rosto contorcido pela ira, mas também a serenidade que aguarda ser descoberta além das sombras. Os estoicos, poetas de introspecção, nos ensinavam que a verdadeira transformação não é apenas a metamorfose da raiva em calma, mas a alquimia que molda nosso ser, esculpindo a paz a partir do caos. Na jornada estoica, a raiva não era simplesmente um inimigo a ser derrotado, mas um guia impiedoso que apontava para as áreas em que éramos vulneráveis. Cada pulsar de irritação era um chamado para explorar mais profundamente, uma oportunidade de construir fortalezas emocionais mais robustas. Afinal, a busca pela felicidade não era uma viagem sem tempestades, mas sim a habilidade de navegar com maestria através delas. Assim, os estoicos, com suas palavras sábias e filosofia que ecoa como poesia, convidam-nos a trilhar o caminho da autodescoberta. Em cada instante de raiva, vemos não apenas uma batalha, mas uma sinfonia de emoções que, quando harmonizadas, compõem a melodia da verdadeira serenidade. Que essa jornada, inspirada pelos mestres estoicos, nos conduza não apenas à calmaria após a tempestade, mas à compreensão profunda de nossa própria natureza, onde a raiva se torna apenas uma nota fugaz na vastidão de nossa existência. Ferramentas poderosas para a autotransformação. Ao desvendar as ferramentas essenciais da filosofia estoica, deparamo-nos com a joia rara do autocontrole, um escudo resplandecente contra a irracionalidade da raiva. Nessa dança com as emoções, os estoicos nos presenteiam com a arte sublime de direcionar nossas respostas, mesmo nos mares mais turbulentos da existência, capacitando-nos a manter uma calma interior que ecoa como uma sinfonia celestial. O autocontrole, para os estoicos, é mais do que uma habilidade. É um cântico de resistência diante das tormentas da vida. É a maestria de moldar nossas reações perante as adversidades, transformando o ímpeto da raiva em uma serenidade que reflete a grandiosidade da alma. O autocontrole, para os estoicos, é mais do que uma habilidade.
É um cântico de resistência diante das tormentas da vida. É a maestria de moldar nossas reações perante as adversidades, transformando o ímpeto da raiva em uma serenidade que reflete a grandiosidade da alma. Em meio à tempestade emocional, o pensamento racional emerge como um farol que corta a escuridão, guiando-nos de volta à lucidez. Cada desafio, para os estoicos, é uma oportunidade para exercitar essa arte sagrada do autocontrole. O pensamento racional e a perspectiva tornam-se bússolas divinas, recordando-nos de que somos os artífices soberanos de nossos pensamentos e ações. Assim, na jornada estoica, o autocontrole não é apenas um ato de resistência, mas um poema épico em que cada escolha ecoa como uma nota afinada na sinfonia da nossa própria autodeterminação. A jornada de autoexploração. Na busca intrépida pela autoexploração, os estoicos nos orientam a adentrar as profundezas do nosso ser, a desbravar os recantos mais íntimos da nossa alma. Essa jornada revela-se como um mergulho nas águas cristalinas da introspecção, onde cada pensamento e comportamento são tesouros a serem descobertos. É como se, ao nos confrontarmos no espelho da reflexão, disséssemos um silencioso sim ao convite ousado de conhecer a essência da nossa própria existência. Ao se deparar com a verdade crua das próprias limitações, a introspecção emerge como uma força que não apenas nos fortalece individualmente, mas que também abre portas para uma compreensão mais compassiva dos outros. Nas trincheiras da autoanálise, descobrimos a beleza vulnerável da nossa humanidade compartilhada. Somos todos viajantes nesta jornada imperfeita, e ao olhar para nossas próprias sombras, somos equipados com a empatia que transcende as fronteiras do eu. Assim, a introspecção na tradição estoica não é apenas uma jornada solitária, mas uma peregrinação que conecta os fios invisíveis que nos unem como seres humanos. Em cada paleta de autodescoberta, pintamos não apenas o retrato individual, mas uma tapeçaria coletiva da existência. Que essa busca corajosa para dentro de nós mesmos não seja apenas uma viagem de autotransformação, mas um convite aberto para compreendermos e celebrarmos a riqueza de nuances que tornam a experiência humana verdadeiramente extraordinária. O impacto além do eu. Na dança sutil entre o eu e o coletivo, a internalização das lições estoicas revela que o impacto da raiva não se confina às fronteiras individuais, mas tece suas teias escuras por toda a sociedade. Os estoicos, como sábios mensageiros, alertam-nos para a amplitude assustadora das correntes da raiva desenfreada, cujas ondas tumultuadas podem afetar não apenas o indivíduo, mas reverberar como trovões nas estruturas da coletividade. A ferocidade dessa emoção, para os estoicos, é como uma tempestade que, se não contida, pode desencadear mais estragos do que a própria provocação inicial. É um eco eloquente de que, ao permitirmos que a raiva nos domine, transformamo-nos em artífices involuntários de um caos que se estende além dos limites do nosso ser. Cada centelha de raiva, uma fagulha que incendeia não apenas o nosso interior, mas também lança sombras sobre as conexões que tecem a trama social. É um lembrete contundente de que, ao ceder às chamas da raiva, construímos nossas próprias prisões, fechando-nos em um labirinto de consequências prejudiciais. Os estoicos, como arautos da serenidade, instam-nos a erguer as muralhas do autocontrole, não apenas para nos protegermos, mas como um ato de benevolência para com o tecido social que todos compartilhamos. Na sociedade, como numa sinfonia coletiva, cada indivíduo é uma nota que contribui para a harmonia ou discordância. Ao entendermos o impacto da raiva como uma onda que molda a melodia coletiva, somos convocados a sermos guardiões atentos das nossas emoções. Assim, as lições estoicas transcenderão não apenas o âmbito pessoal, mas ecoarão como cânticos de serenidade capazes de acalmar os mares revoltos da sociedade. Que, ao internalizarmos essas verdades, possamos nos tornar artífices de uma sinfonia coletiva que ressoa com a melodia da compaixão e compreensão. O caminho para a serenidade. Na dança delicada em busca da serenidade,
A pergunta essencial emerge como uma sinfonia a nos guiar. Como podemos, então, trilhar esse caminho resplandecente? Os estoicos, como sábios arquitetos do espírito, desenham um mapa onde a autorreflexão e a paciência emergem como estrelas guia nesse céu interior. Ao invés de sucumbir ao ímpeto voraz da vingança imediata, os estoicos nos convidam a um balé introspectivo. É uma dança de coragem, onde enfrentamos nossas próprias imperfeições como um espelho que reflete verdades desconfortáveis. A sugestão estoica é um convite para adiar o ímpeto impulsivo, permitindo que o tempo e a perspectiva atuem como alquimia. A sugestão estoica é um convite para adiar o ímpeto impulsivo, permitindo que o tempo e a perspectiva atuem como alquimistas da mente. É como se, em vez de agir no calor do momento, escolhêssemos pausar e permitir que a poeira do tumulto abaixe. Nesse intervalo, as coisas ficam mais claras, lapidando pensamentos tumultuados em gemas de compreensão serena. Assim, trilhar o caminho para a serenidade é como uma jornada em que cada passo é uma escolha consciente. É abraçar a vulnerabilidade de olhar para dentro, encontrar a beleza nas nossas imperfeições e, ao invés de ceder ao ímpeto do imediato, permitir que o tempo, sábio conselheiro, atenue as chamas da reação impulsiva. Que essa jornada, guiada pela luz da autorreflexão e da paciência, nos conduza a um oásis de serenidade onde as águas calmas da autenticidade fluem em harmonia com a dança eterna da vida. O tempo e a perspectiva como aliados. A ideia de adiamento não é simplesmente procrastinar a resolução de conflitos, mas sim permitir que o tempo e a perspectiva atuem como aliados. Essa pausa estratégica fornece clareza mental e uma visão mais precisa da situação. O impacto do tempo sobre a raiva é como uma brisa suave que dissipa as nuvens temporárias, revelando o verdadeiro panorama. Reflexões sobre a sociedade. Ao expandirmos nossa visão, percebemos como a raiva pode influenciar negativamente a sociedade. Os estoicos acreditam que ela é mais afetiva contra nós mesmos do que vingativa contra os outros. Essa compreensão profunda nos convida a compensar nossas interações sociais, promovendo uma abordagem mais compassiva e centrada na solução. Lições de grandes filósofos. Neste ponto crucial de nossa jornada, mergulhemos nas profundezas da sabedoria transmitida por dois gigantes estoicos, Marco Aurélio e Epicteto. Suas palavras transcenderam séculos, ecoando através do tempo, para nos oferecer discernimentos restritos sobre as consequências da raiva e a necessidade imperiosa de não permitir que ela nos domine. Vamos desvendar essas lições atemporais e compreender como a raiva não impacta apenas o indivíduo, mas reverbera por toda a sociedade. Marco Aurélio e a arte do autodomínio. Marco Aurélio, o imperador estoico, ergueu para nós uma muralha imponente de sabedoria, uma fortaleza de autodomínio em meio às tormentas emocionais que assolam nossa existência. Suas reflexões, como raios de luz dourada, iluminam o caminho delicado entre a ira e a serenidade, destacando a importância de não permitir que a tempestade da raiva se torne o mestre tirânico de nossas vidas. Nas palavras do sábio imperador, descobrimos a melodia suave da resistência à fúria descontrolada. Ele nos lembra, com a serenidade de um poeta, que somos os guardiões de nossos próprios pensamentos e ações, uma responsabilidade sagrada que nos coloca no leme da nossa própria jornada emocional. Ao compreendermos que cada emoção é um eco da nossa escolha, somos conduzidos a trilhar o caminho estreito do equilíbrio, onde a raiva não é uma correnteza indomada, mas um riacho que flui suavemente na paisagem da nossa consciência. Em meio aos tumultos do coração, Marco Aurélio nos chama a resistir à tirania da raiva, a não permitir que ela governe nosso ser. Ele nos guia a buscar o refúgio na força interior, a construir pontes de calma sobre os abismos da indignação. Cada frase, como um sussurro do imperador filósofo, é uma âncora que nos impede de sermos arrastados pelas tempestades emocionais, convidando-nos a ancorar-nos na serenidade que reside no âmago de nossa própria essência. Assim, nas lições de Marco Aurélio, encontramos não apenas um manual para o autodomínio,
mas um convite poético para dançarmos com a raiva sem nos perdermos em sua voracidade. Que as palavras do imperador estoico ecoem em nossos corações, orientando-nos a trilhar o caminho da calma, onde a raiva, ao invés de nos dominar, se transforma em uma nota suave na sinfonia da nossa existência. Epicteto e a liberdade interior. Por sua vez, Epicteto, com sua filosofia centrada na liberdade interior, oferece uma visão única sobre as consequências de deixar a raiva desenfreada. Suas palavras ressoam com a ideia de que permitir que a raiva nos domine seja prejudicial a nós mesmos mais do que qualquer afronta externa. Epicteto nos impulsiona a buscar a verdadeira liberdade, aquela que se encontra na maestria sobre nossas reações emocionais. À medida que desbravamos essas lições, torna-se evidente que a raiva não é uma emoção isolada, é uma força social que molda o tecido da comunidade. Marco Aurélio e Epicteto alertaram para o fato de que a raiva, se não controlada, pode não apenas prejudicar o indivíduo, mas também gerar uma cascata de efeitos negativos que atinge toda a sociedade. A raiva como ameaça coletiva. A raiva, quando descontrolada, pode transformar-se em uma ameaça coletiva, minando a coesão social e fomentando um ciclo de conflitos. Os filósofos estoicos nos desafiam a considerar não apenas as repercussões individuais, mas também a responsabilidade que carregamos em contribuir para um ambiente social mais pacífico e harmonioso. Em resumo, as lições dos estoicos sobre o controle da raiva oferecem um guia atemporal para uma vida mais plena e serena. Ao empregar ferramentas como o autocontrole, o pensamento racional e a perspectiva, somos capacitados a moldar nossa narrativa emocional. A jornada de autoexploração proposta pelos estoicos não apenas nos fortalece individualmente, mas também contribui para um tecido social mais coeso e compassivo. Este é apenas o começo de nossa exploração sobre esse tema fascinante. Se desejar mais conteúdo nesse sentido, compartilhe suas reflexões nos comentários. Lembre-se, a chave para a serenidade está em nossas mãos, e os ensinamentos dos estoicos são um farol confiável nesse percurso. Até a próxima jornada.